Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa com esse efeito aqui. Aqui dá a impressão que parece ponto baixo, mas não é. Fica um trabalho em relevo, um relevo bem discreto na sua peça e fica bem lindo. Você pode fazer do tamanho que você quiser aqui, tanto na largura quanto no comprimento. Essa peça é uma peça muito fácil de tecer e muito gostosa também, fica super legal. Esse nosso bico de acabamento, ele fica super distribuído e dá um efeito muito legal na sua peça. O material que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje é um novelo do Cru Especial Brilho número 6 da Supremo Fios. Então, aqui eu estou te mostrando o rótulo, porque eu já abri o produto, que é este fio aqui, olha só, ele é um fio número 6 com aqui um fiozinho metalizado. Sua composição é 98% algodão e 2% aqui de fibra metalizada dourada. No caso aqui eu escolhi a dourada e fica super bacana. Então, a agulha indicada no rótulo é de 3 a 3,5. Para essa peça, eu vou utilizar uma agulha para crochê número 5 milímetros, para deixar essa peça com mais presença e para deixar ela bem mais maleável também, tá? Vou precisar de tesoura e também vou precisar de agulha de tapeçaria para arremate. Um novelo desse é o suficiente para você produzir esse tamanho e ainda sobra um pouquinho. Então, só relembrando aqui as medidas, ele tem 46 centímetros de largura e o comprimento dele é 1,27 m. Rende bastante esse novelo e dá para fazer uma peça super bacana. Olha só que legal que fica, como fica bem distribuído aqui o bico da nossa peça. Então, agora, nós vamos para a aula, acompanhem comigo o passo a passo dessa peça. Então, para iniciarmos, se você quiser pausar o vídeo nesse momento e fazer 48 correntes, pode pausar o vídeo para fazer as suas 48 correntes. Feito isso, a gente vai voltar na segunda e vamos trabalhar um ponto baixo. Na próxima corrente, um baixíssimo. Na próxima corrente, meio ponto alto. Próxima corrente, um ponto baixíssimo. Próxima corrente, laço meu fio e faço meio ponto alto. E assim eu vou seguindo, trabalhando até o final. O meio ponto alto é como se você fosse fazer o ponto alto, só que você tira as 3 laçadas de uma vez. Então, assim, você vai trabalhando um baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, até chegar aqui ao final das suas correntes. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fazendo um ponto baixíssimo e meio alto, lembrando que nós iniciamos com um ponto baixo, então, nós vamos terminar a nossa carreira com um ponto baixo. Sempre inicia e termina com ponto baixo. Vamos iniciar uma nova carreira agora. Trabalho 3 correntes para subir e mais uma de espaço, que é para virar. Ao total, 4 correntes, tá? Então, feito as 4 correntes, eu vou pular o primeiro ponto. Esse que está aqui não conta, porque já é o que eu subi. Vou lá pegando apenas na argolinha de trás e trabalho um ponto alto, ficando desta forma aqui. Uma corrente, pulo um ponto, só lá na alcinha de trás do meu ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou lá na alcinha de trás do outro ponto. Se você observar aqui na frente, a gente tem 2 alças, e aqui atrás mais uma, é nela que a gente trabalha. Então, vamos trabalhar um ponto alto aqui. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base, lá na alcinha de trás, um ponto alto. E desta forma, fazendo uma corrente e um ponto alto, nós vamos trabalhando até o final da carreira. Você vai perceber que vai ficar um leve relevo aqui na nossa peça. Trabalhei, então, por toda a minha carreira.
Chegando aqui no final, irão sobrar 2 pontos, certo? Vou pular um e vou trabalhar no próximo, mas ao invés de pegar na alcinha de trás, no último ponto, eu pego nas 2 alcinhas do ponto, para poder deixar aqui bem firme essa lateral da minha peça. E termino o ponto alto, olha só. Agora, nós vamos repetir esta carreira aqui, que foi a primeira. Uma corrente, viro a minha peça, já no meu primeiro ponto eu trabalho um ponto baixo, e agora começo a tecer a minha carreira, a primeira. Nesta argola aqui de uma corrente, um baixíssimo, laço meu fio em cima do ponto, meio ponto alto. Um baixíssimo no próximo, meio ponto alto em cima do ponto alto. Um baixíssimo no próximo, meio ponto alto em cima do ponto alto. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Sempre um baixíssimo e meio ponto alto, ou seja, um ponto para cada ponto de base que eu tenho aqui na minha peça. Então, esse é o nosso lado avesso, esse será o nosso lado direito. Vou trabalhar até o final e já volto aqui para mostrar. Chegando aqui ao final, nos últimos 2 pontos, um baixíssimo e um ponto baixo para finalizar a carreira. Lembrando que nós sempre começamos e terminamos com ponto baixo, quando a gente faz essa carreira aqui. Para iniciar uma nova carreira, 1, 2, 3, 4 correntes, que são 3 para subir, e uma de espaço. Viro a minha peça, olha só, aqui você já consegue ver o detalhe em relevo da nossa peça, tá vendo? Fica um relevo super discreto, mas fica super bacana. Então, voltando lá, esse que está aqui não conta, porque já tem as correntes, pulo um ponto, vou lá no segundo, ponto alto, pegando na alcinha de trás. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto, ponto alto, pegando na alcinha de trás. Uma corrente, pulo um ponto, ponto alto na alcinha de trás. E desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Então, esse nosso ponto aqui, ele é composto por estas 2 carreiras aqui, onde a gente intercala, fazemos aqui essa carreira de ponto fantasia, depois fazemos a carreira de ponto alto. Só lembrando que na carreira de ponto de ponto alto, a gente pega aqui na argolinha de trás. E na carreira de ponto fantasia, começamos com ponto baixo e terminamos com ponto baixo para poder ficar essa lateral retinha aqui da nossa peça, que fica super bacana. Então, essa peça aqui, a gente trabalha alternando essas 2 carreiras. Vou fazer aqui um total de 87 carreiras para o nosso trilho de mesa, que é o comprimento dele. Aqui a gente tem a nossa largura. Caso você queira fazer maior, pode fazer, mas considere comprar mais novelos, caso você vá fazer bem maior do que a nossa medida de 1,27 ali com o bico, tá? Vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 87 carreiras. Se você quiser, você pode fazer mais carreiras, mas esse ponto, ele fica super bacana. Olha só que lindo que ele fica. Fica esse detalhe em relevo, e aqui embaixo a gente tem as nossas carreiras de ponto alto separados por corrente. Olha só que legal que fica esse detalhe. Então, você vai trabalhar aí por 87 carreiras. Eu trabalhei aqui, então, se você quiser, pode fazer mais, pode fazer menos, fica a seu critério. Como a gente usa uma agulha maior, a nossa peça, ela fica bem maleável. Se você quiser trabalhar na sua peça com uma agulha menor, pode trabalhar, ele vai ficar um pouquinho mais rígido aqui esse trabalho, tá? Agora, nós vamos passar para a parte do bico, que é para dar sustentação a essa nossa base aqui, tá? Você vai precisar terminar a sua carreira como você começou, que é com essa carreira aqui de ponto fantasia, de um ponto baixíssimo
e meio ponto alto. Fica super bacana. Então, agora nós vamos começar a trabalhar, fazer aqui a carreira de preparação para o bico, tá? Então, terminei a carreira aqui desse meu lado avesso, certo? Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Vou pular aqui 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou prender com ponto baixo. Depois, quando eu finalizar, eu vou voltar e finalizar a minha carreira aqui, ok? Faço 3 correntes, pulo aqui 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes de base, vou lá no terceiro, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo, ficando desta forma aqui. 3 alças de 3 correntes. Essa alça que está aqui faz parte do nosso canto, então eu não considero ela. 1, 2, 3 alças, depois eu pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho um ponto alto, sem fazer correntes. Trabalho 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e faço um ponto alto no mesmo ponto, formando assim um Vzinho. Pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, ficando assim um Vzinho, e aqui 3 alças de 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar mais 3 alças de 3 correntes. Então, aqui, fiz as 3 correntes, pulo 2, vou no terceiro, ponto baixo. 3 correntes, pulo 2, vou no terceiro, ponto baixo. Já tenho 2 alças. 3 correntes, pulo 2, vou no terceiro, ponto baixo. Depois que eu fiz as 3 alças, agora chegou a hora de eu fazer esse Vzinho aqui. Então, pulo 2, vou no terceiro e trabalho aqui, ponto alto, 1, 2, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar para formar o meu segundo Vzinho. Pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2, ponto baixo. Agora, cheguei aqui no canto, chegou a hora de eu fazer o Vzinho. Então, laço o meu fio, dentro desse último ponto, trabalho um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e um ponto alto no mesmo ponto, que é para formar o Vzinho aqui do meu canto. Esse outro Vzinho que eu tenho aqui, eu vou formar quando eu terminar a carreira, ok? Então, aqui nessa parte eu fiquei com 3 alças, um Vzinho, 3 alças, um Vzinho, 3 alças e um Vzinho aqui na ponta, aqui no nosso canto, tá? Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para poder trabalhar essa peça. Agora, chegamos aqui na parte da lateral dessa nossa peça, ok? Olha só. Agora, vamos trabalhar nesse ponto que a gente tem aqui, um ponto baixo, ok? 3 correntes, pulo aqui essa carreira, vou na próxima, ponto baixo. 3 correntes, pulo esta carreira, no próximo, ponto baixo. 3 correntes novamente, ponto baixo no próximo. Olha só, então, tem o meu Vzinho aqui e 3 alças. Laço o meu fio, vou lá pro próximo ponto e trabalho um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim o nosso Vzinho. Ponto baixo no próximo espaço, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes,
ponto baixo na próxima alça, ficando assim. Vzinho e mais 3 alças. Depois que eu fiz essas 3 alças, laço o meu fio e vou trabalhar o meu V. Ponto alto, 3 correntes, ponto alto no mesmo lugar. Prendo com ponto baixo no próximo espaço e sigo trabalhando desta forma até chegar ao final. Então, sempre faço o Vzinho, 3 alças de 3 correntes e depois o Vzinho. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar até o final aqui da extensão aqui do comprimento do nosso trabalho. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para te mostrar como fazer essa parte. Trabalhei, então, aqui por todo o comprimento da minha peça. Só aqui no final que eu tive que pular um pouquinho menos aqui de pontos para poder dar aqui o ajuste. Então, para poder dar certinho aqui o nosso Vzinho aqui no canto. Então, você pode, no último ponto ou aqui no meio, pular um pouquinho menos de pontos aqui, ao invés de prender aqui em todos, eu prendi um pouquinho antes para dar certo aqui as nossas 3 alcinhas depois do leque. Aqui nessa parte, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui na largura da peça, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, a mesma quantidade. Então, eu tenho um Vzinho em cada ponta, aqui, e tenho 2 Vzinhos aqui no meio da minha peça, ok? Então, você vai fazer a mesma coisa e nessa outra lateral, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, tá? Como são partes todas iguais, é só repetir até chegar nessa parte. Quando a gente chegar nessa parte, eu volto para te mostrar como fazer aqui o acabamento e iniciar uma nova carreira. Trabalhei aqui, então, por toda a volta da minha peça, fiz a mesma quantidade de motivos em todos os lados. E agora, cheguei nessa parte aqui onde eu comecei. Lembra que aqui no início nós fizemos as 3 correntes? Então, cheguei aqui, trabalho nesse espaço um ponto alto, 3 correntes, e vou fechar a minha carreira aqui na minha terceira correntinha aqui da minha peça, certo? Então, eu fiquei aqui com um Vzinho aqui, exatamente como eu tenho em todos os outros cantos, ok? Agora, eu vou trabalhar aqui caminhando com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio dessa corrente. Então, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Insiro a agulha e faço outro ponto baixíssimo. Feito isso, insiro a agulha aqui no meio, nesse espaço maior, e faço um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3, ponto baixo aqui dentro dessa minha alça de correntes. 3 correntes novamente, ponto baixo dentro dessa minha outra alça. Então, na carreira de baixo, a gente tinha 3 alças de 3 correntes. Agora, nós temos 2. 1, 2. Cheguei aqui onde eu tenho o Vzinho, laço o meu fio e vou trabalhar pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. 8, 9, 10, 11. Então, vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos aqui. Vou para a próxima alça. Então, logo aqui à frente eu tenho as minhas 3 alças, vou para a próxima, prendo com ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, e agora cheguei aqui onde eu tenho o meu Vzinho. Então, aqui dentro desse Vzinho, eu vou trabalhar mais
11 pontos altos, exatamente como eu fiz nessa parte aqui. Trabalhei aqui os outros 11 pontos altos. Vamos para a próxima alça de 3 correntes, prendemos com ponto baixo, faço 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, 3 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça. Agora, eu cheguei aqui onde eu tenho o meu Vzinho aqui do canto. Então, aqui dentro desse Vzinho aqui, a gente trabalha novamente mais 11 pontos altos aqui neste canto. Trabalhei, então, aqui os 11 pontos altos, agora nós vamos trabalhar aqui na lateral da nossa peça, aqui no comprimento. Então, aqui a gente trabalhou a largura dela, aqui a gente vai seguir o mesmo processo. Como a gente tem 3 alças, então, ponto baixo na primeira, 3 correntes, ponto baixo na segunda, formamos uma alça. 3 correntes, ponto baixo na próxima, olha só, temos 2 alcinhas ali, diferente da carreira anterior, onde nós tínhamos 3. Laço meu fio, vou lá para dentro do meu Vzinho e vou trabalhar mais 11 pontos altos. Então, aqui não tem segredo pra gente trabalhar essa nossa peça. Tudo que a gente fez neste canto, nós vamos repetir em todos os outros, e nas demais partes, nós vamos trabalhar desta forma aqui. É só você seguir esse padrão por toda a volta da sua peça. Quando chegar no canto, é a mesma coisa. E aí, você vai tendo um resultado assim. Eu vou trabalhar aqui até o final da minha carreira. Quando eu estiver chegando aqui onde eu comecei, eu volto para mostrar para iniciarmos uma nova carreira. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça aqui, desse meu trilho de mesa, e cheguei aqui ao final, foi onde aqui que eu iniciei nessas 2 correntinhas. Lembra que nós terminamos a carreira, caminhamos até aqui e iniciamos? Então, agora nós vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez e assim finalizamos a nossa carreira, certo? Agora, eu vou trabalhar aqui caminhando até chegar aqui ao meio dessa corrente. Então, faço um ponto baixíssimo na primeira corrente, um ponto baixíssimo na segunda, e em seguida, aqui dentro desse espaço, já faço um ponto baixo. Trabalho 3 correntes, ponto baixo na próxima alça de corrente aqui, certo? Laço o meu fio, venho aqui trabalhar nesses 11 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto eu faço um ponto alto normal, o segundo ponto alto eu faço um ponto alto, subo 3 correntes e faço um ponto picô. Desta forma aqui. Próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, subo 3 correntes e faço um ponto picô, desta forma aqui. Próximo ponto, trabalho também um ponto alto, as 3 correntes e o ponto baixo para formar o meu ponto picô. Olha só como vai ficando. Então, para cada ponto que eu tenho aqui desses 11, eu vou trabalhar um ponto alto e trabalho um ponto picô, com exceção aqui do primeiro, que não tem picô, e o último ponto que não faremos picô. Nos demais, a gente vai trabalhar dessa forma. Cheguei aqui, então, no último ponto, o último ponto eu não faço ponto picô, assim como o primeiro que eu tenho aqui. Então, você vai observar que aqui, no primeiro e no último, não fazemos picô, certo? Depois, a gente trabalha um ponto baixo, logo à frente a gente tem as 2 alcinhas ali, trabalha um ponto baixo nela,
3 correntes, ponto baixo na próxima, e começamos novamente os motivos de picô. Só lembrando aqui que o primeiro ponto, ele não tem picô, é apenas o ponto alto, e a partir do segundo, nós trabalhamos o nosso ponto alto e subimos as 3 correntes para fazer o nosso ponto picô. Então, por toda a sua carreira, você vai fazer esse motivo aqui. Em cada um desses que a gente tem por toda a nossa carreira, a gente vai trabalhar dessa forma. Nos cantos, a mesma coisa por toda a volta. Então, tudo que a gente fez aqui, nós faremos nesses motivos que a gente tem aqui. Fazendo também aqui, prendendo com ponto baixo, fazendo alça de 3 correntes, prendendo e dando continuidade. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha peça. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a minha carreira, fazendo desta forma, olha só. Trabalhando os meus pontos picôs e a peça fica perfeita. Então, aqui, para finalizar, lembrando que a gente começou a nossa peça aqui, né? Então, eu fiz o meu último motivo aqui de pontos picôs, lembrando que o primeiro e o último ponto alto, a gente nunca coloca picô para ficar harmoniosa a peça, porque senão ela vai ficar muito junta assim. E para finalizar, vamos fechar com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que eu fiz, certo? Vou cortar o meu fio, puxo ele todo para frente, coloco a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e puxo ele lá para trás, para ficar o acabamento perfeito da peça. E aí, aqui você tem algumas opções de como arrematar ele. Então, aqui eu vou abrir o fio no meio, não necessariamente precisa ali deixar todos os fiozinhos iguais, tá? Então, aqui eu vou abrir esse fio no meio. Pego aqui uma laçadinha que eu tenho bem próxima, puxo um dos cabinhos e aí vou dar 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado para não repuxar o trabalho, certo? Então, aqui, se soltar o fiozinho de lurex, não tem problema, porque essa parte aqui é o acabamento mesmo. E aí, eu vou colocar todos esses fios novamente na agulha de tapeçaria, junto todos, coloco todos eles, para poder esconder eles aqui. Então, vou trazer ele todo aqui para baixo, vai passando nas tramas dos pontos, e aí você passa aqui onde você tem a carreira dos 11 pontos altos que a gente fez lá. Então, você vai passando por dentro das tramas ali do ponto, para ficar bem escondidinho. Aí, você corta. Agora, eu vou arrematar o fio ali do início da nossa peça, e eu já volto para mostrar o resultado dela pronta. Voltei aqui, então, fiz todos os arremates que eu precisava, e olha só que legal esse efeito do nosso ponto. Fica uma peça super legal, muito bacana para você fazer, para presentear, para vender, para usar. Então, aqui nós temos 46 centímetros aqui de largura por 1,27. Então, a gente tem o comprimento aqui de 1,27 m. Se você quiser fazer maior, aí você considere usar mais novelos também, porque aqui sobrou essa quantidade aqui que a gente tem, tá? Então, se você quiser fazer maior, fica a seu critério. Fica uma peça super bacana. Eu, particularmente, eu gosto muito desse acabamento, porque os pontos ficam perfeitos e bem distribuídos aqui na nossa peça. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!